Olá pessoal, sou o Fausto Villanova e eu estou aqui para fazer a segunda parte do vídeo de introdução a PHP. Bom, na primeira parte do vídeo a gente viu os conceitos básicos, a gente viu o que precisa instalar para poder trabalhar com PHP, a gente viu a questão de introdução de variáveis e de array, tá? Agora aqui no segundo vídeo, eu vou ver como é que funciona arrays compostos, eu vou ver manipulação de função com arrays, né? A gente vai ver algumas funções que vão manipular informações dentro deles. A gente vai ver estrutura de desvio, operadores de comparação, tá? E operadores lógicos, tá? Então, vamos deixar a conversa de lado e vamos colocar a mão na massa para a gente poder trabalhar. Então, vamos continuar a segunda parte, né? Eu já estou com o meu AMP aberto, eu já abri meu projeto aqui, tá? E eu parei aqui nesse ponto no final do primeiro vídeo, tá? Então, a partir desse ponto aqui, a gente vai ver mais algumas funções que a gente pode fazer com array. Por exemplo, o que que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, a gente pode criar um array dentro de outro array, tá? Vou dar um exemplo para vocês assim, ó. Vamos supor que eu crie uma variável chamada comidas, tá? Aí eu vou criar um array aqui, e esse array eu vou chamar ele de frutas. Legal? E aí eu vou falar que esse frutas vai receber um outro array, tá? E esse array ele vai ser banana, tá? Vamos por laranja, tá? Laranja e vamos colocar aqui um maçã, tá? Perfeito. Então eu criei o primeiro array. Aí depois eu vou criar aqui, ó, um outro array, tá? Eu já criei ali, vou criar um outro elemento aqui e vou chamar ele de vegetais, tá? E eu vou falar que o vegetais tem o seguinte, tem dentro de vegetais é um array, e esse array vai ser o quê? Vamos supor, cenoura, tá? Couve, tá? E ervilha, tá? Então pronto. Então olha só, vamos colocar um printr nesse cara aqui para vocês verem o que que acontece, tá? Comidas, tá? Pronto. Viu? Quando eu salvei aqui, ele já fez a quebra aqui, ó, ficou mais fácil de entender, tá? Então vamos lá no navegador, vamos dar um reload lá, vamos colocar o BR para quebrar a linha aqui para a gente ver melhor, não ficar grudado com... Então eu tenho frutas, que aí o frutas vai ter banana, vai ter laranja, vai ter maçã, tem vegetais, tem cenoura, couve e ervilha, tá? Pronto. Como é que eu faço para acessar isso, então? Bom, primeiro eu vou colocar aqui meu printr, tá? Para não ficar tudo grudado, e aí eu coloco lá, por exemplo, printr. Aí eu ponho lá, cifrão comidas, tá? E aí o que que eu quero acessar? Eu quero acessar, por exemplo, o laranja, tá? Então é frutas, pensando que o F é maiúsculo, né? Que eu não fiz um padrão aqui, tá? E o índice da fruta, então a banana é 0, laranja é 1, então 1, tá? Então isso quer dizer que ele vai pegar da comida as frutas com o índice 1, que vai ser a nossa laranja. Então, ó, vou dar um reload lá na nossa página e tá lá, ó, laranja, ó. Se eu quisesse pegar, por exemplo, a ervilha, tá? Ó, eu quero pegar a ervilha. Então, o que que eu faço aqui para pegar a ervilha? Ó, print R, cifrão comidas, tá? O que que é? Ervilha é vegetais, tá? E qual é o índice da nossa ervilha? Ó? Cenoura é 0, couve é 1, ervilha é 2, então, 2, tá? Se eu der um reload lá na minha página, agora eu tenho ervilha também, tá? Então,
Essas aqui são algumas funções interessantes. Bom, uma outra coisa também que é interessante, tá? É a seguinte, existem funções que a gente pode utilizar e essas funções retornam algumas informações para a gente, tá? Então, por exemplo, eu quero saber quantos elementos tem dentro do meu array, tá? Como a gente aqui é uma mesclagem de programação estruturada com orientação ao objeto, tá? Existem muitas funções soltas que fazem parte da linguagem, tá? Que não são exatamente um método como é em outras linguagens, que a gente pega lá, cria uma variável do tipo string, ela já vai encapsular alguns métodos que a gente pode ter como retorno do número de elementos, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho count, tá? Então, o count ele vai contar o número de elementos, e aí eu ponho aqui o elemento que eu quero, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, cifrão comidas. Aí ele nos diz o número de elementos que tem lá, ó. Então, se eu der um reload lá, ó, ele marca 2, tá? E realmente ele só tem dois, né, gente? Porque ele tem só o fruta e o vegetais, né? Os outros aqui, ó, são elementos que estão dentro. E ele não é uma função recursiva, então isso aí. Por isso que ele não mostra o número dos outros, tá? Mas isso também é relativo. Olha só, existe um parâmetro aqui na função. Eu vou copiar e colar aqui a função, tá? Existe um parâmetro na função aqui que é o count recursive, tá? Que aí o que que ele vai fazer? Ele vai entrar em todos os array que tem dentro desse array e ele vai contar todos os elementos. No caso aqui ele vai retornar 8, porque ele vai retornar o frutas e os vegetais, que são dois, e depois ele vai entrar dentro frutas e vai retornar 3 frutas, depois mais 3 vegetais. Então, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Ah, então, vou salvar aqui e dar um reload lá, ó, e ele retornou 8. Tá? Bom, além disso, gente, ainda tem mais algumas funções aqui que a gente pode fazer. Por exemplo, eu preciso adicionar um novo elemento dentro do meu array. Tá? Então, eu tenho uma função chamada arrayPush. Tá? Push. Legal, e aí o arrayPush funciona da seguinte forma. Eu coloco, por exemplo, o array, tá? No caso aqui eu vou adicionar uma fruta, tá? Frutas. E aí eu coloco qual é o elemento que eu quero adicionar. Então eu quero adicionar uma uva, tá? Então, depois que eu fizer isso, eu dar um printf nas frutas aqui, ó. Vou pegar ó, eu vou colocar um BR aqui também para quebrar a linha, né? Tá? Então, ó, o que que acontece? Ó? Se eu tenho um print R na comida, as frutas, vou dar um reload lá na página agora, ó. A gente vai ver que agora tem mais uma aqui no final, que é a uva. Tá? Ele adiciona no final esse, o array push. Tá? Bom, então vamos seguir aqui. Ainda tem mais algumas funções que a gente pode fazer, tá? que são de manipulações de array. Tá? Por exemplo, eu posso pegar o meu último elemento, vou colocar aqui, último elemento. Tá? E o meu último elemento, por exemplo, é o array, tá? Pop, tá? E aí eu coloco lá o elemento que eu quero. Então, o que eu quero? Eu quero comidas e eu quero as frutas, tá? Então, gente, olha só aqui, ó. Olha que interessante. Ele vai extrair o último elemento, ele vai apagar o elemento do array e vai jogar o elemento aqui, ó, tá? Então, se eu der um printf aqui, ó, vou dar um aqui, tá? E eu pegar e imprimir o
colocar mais um aqui. Eu imprimi o último elemento, ele vai imprimir a uva. E depois, se eu imprimir de novo o comidas, frutas, eu vou ver que não tem mais a uva lá. Ó. Então, o que, que o array pop faz? Ó? Ele entra naquele array, extrai o último elemento e remove, tá? Guarda o último elemento na variável aqui que eu criei e remove o último elemento do array. Tá? Tanto que agora salvei aqui com Ctrl S, eu dei um reload lá, ó, uva, ó, e a uva sumiu. Ó. A mesma forma que eu posso fazer isso com o último elemento, eu posso fazer isso também com o primeiro elemento. Tá? Então, por exemplo, o primeiro elemento aqui, ó, vai ser vou inclusive trocar aqui de último para primeiro elemento. E aí aqui, ó, em vez de pop, eu uso shift. Tá? Então, ó, vou trocar aqui, primeiro elemento, tá? E o resto não preciso mexer. Então, aqui, ó, troco o pop por shift, ó, e ele remove. E reparem que são funções soltas, né? Eles não são métodos porque aquele objeto ou aquela variável é um do tipo array. Tá? Ó, vou salvar e vou lá, ó, dar um reload na nossa página. Então, ó, o primeiro elemento é o banana. Reparem que agora, ó, ele removeu a banana lá do nosso array frutas, só ficou laranja e maçã. Tá? Ele já ajeitou, inclusive, as chaves aqui, ó, o índice da variável. Tá? Então, gente, isso é por isso que eu digo assim, ó, o PHP ele é super flexível nesse sentido. Eu tenho já uma gama de funções pré-definidas, assim, ó, eu tenho muitas. Aqui eu mostrei para vocês o básico do básico do básico, tá? Porque é um curso de introdução. Então, assim, ó, eu posso pesquisar dentro de array, eu posso ordenar array, tem uma série de funções que a gente pode fazer e que eles não são vinculadas ao objeto em si, né? Tá? Bom, vamos seguir em frente, então. Tá? Então, agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Ó, vou criar um novo exemplo aqui. Tá? E esse novo exemplo é o seguinte, ó, quando a gente fala em linguagem de programação, tá? A gente tem algumas características que definem ela, e uma delas são estruturas. E o que eu quero ver com vocês aqui é o que a gente chama de estrutura de desvio. Tá? A gente tem algumas estruturas que são básicas e que a gente precisa saber como é que elas funcionam. E uma delas é o if, que é o C. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, bem prático mesmo, assim, um exemplo que digamos que se aproxime bem mesmo de um exemplo real. Tá? Então, vou criar uma variável aqui chamada salário, com valor de 2.500, e vou criar uma variável aqui chamada vale transporte. Tá? E vou criar essa variável com conteúdo de sim. Tá? Então, gente, o que eu quero fazer é o seguinte, ó, eu quero fazer que ele calcule o vale transporte que vai ser descontado do funcionário na folha de pagamento. Tá? A gente sabe que, por lei, né, a empresa ela tem que descontar 6% do salário base, né, do salário do funcionário, tá, para pagar para ele em vale transporte. Então, olha só que assim, ó, o funcionário ele pode optar por receber ou não vale transporte. Então eu vou colocar aqui, ó, o funcionário, tá? Ele pegou e optou por receber vale transporte. Então eu vou escrever aqui sim, tá? Então, se o vale transporte for igual a sim, ele tem que calcular, vou colocar aqui o valor do vale transporte. Vou abreviar aqui para a gente não perder muito tempo. Tá? Ele tem que calcular o vale transporte, que é 6%. Então, ele pega o salário do cara, multiplica por 6 e divide por 100. Tá? E aí, ele calcula aqui
o vale transporte, tá? Depois eu até posso exibir aqui, vamos colocar aqui, valor do vale transporte é, e concateno aqui com o valor do VT, o valor do VT, tá? E para encerrar aqui, eu vou colocar já, para adiantar aqui, já vou colocar um BR aqui, tá? Para adiantar, para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Então, se eu chegar lá, ó, agora, e for testar o meu exemplo, ó, eu coloco lá, o valor do vale transporte é 150. Ó, tá? Então tá, funcionou, perfeito. Ah, e o que que acontece? Ó? Se eu trocar o sim por não, ó, porque o que que ele faz, gente? Ele faz o seguinte, ele chega aqui e pergunta, ó, vale transporte é igual a sim? Se a resposta dessa comparação for verdadeira, ele vai executar essa fórmula. Se não for, ele pula deste bloco aqui, tá? Vamos colocar aqui, ele pula esse bloco e passa a executar daqui para baixo, ó, tá? Inclusive, agora aqui vai ter um erro bem sério, gente, olha só. Ó, ele até funcionou, o vale transporte é, e não deu nenhum valor, e ele colocou essa mensagem de erro aqui para nós, ó, tá? Ele está falando que a nossa variável é undefined, né, que é indefinido, né, ou seja, ela não existe, tá? Ele marcou aqui qual é o arquivo que está dando erro e qual é a linha que está com erro, ó, tá? Então, se eu voltar lá, ó, ele está falando que é a linha 8, essa linha aqui está falando que essa variável é indefinida. Bom, para resolver isso, gente, a gente pode colocar um else aqui, que quer dizer senão, tá? E aí eu posso colocar lá que valor do VT é igual a zero. Tá? Então, o que que ele faz? Ele pergunta, ó, vale transporte é igual assim? Se for igual assim, ele executa este bloco aqui. Ele executa este bloco. Tá? Não, mas a resposta não é verdadeira, a resposta é falsa. Então, ele executa esse bloco aqui. E depois segue o fluxo do programa normal. Agora, aquela mensagem de erro vai sumir. Tá? E aí, ele vai aparecer como zero lá para nós. Ó. Tá? Então, esse aqui é uma estrutura de desvio. Ou faz uma coisa ou faz outra. Tá? Eu não sou obrigado a utilizar o else. O else é uma alternativa, é uma coisa opcional, depende da situação. A gente tem que analisar que aí vem a questão da prática da lógica de programação de vocês. Tá? Gente, olha só. Além do if, tá? Do if else, a gente ainda tem o switch. Tá? O switch é quando tem assim, mais de uma alternativa, legal? Então, por exemplo, assim, vamos criar aqui um estado civil, tá? E eu vou colocar que esse estado civil é igual a 3. Legal? E aí aqui eu vou fazer um comentário, até para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Estado civil, e aqui já vem uma coisa nova, né, gente? Assim, aqui não é estranho para muitas linguagens, é um comentário com mais de uma linha, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó? Começa com barra asterisco e termina com asterisco barra, e aí eu posso escrever quantas linhas de comentários eu quero. Então, eu vou falar o seguinte, que nesse estado civil, um é solteiro, tá? E dois é casado, tá? Que três é separado, tá? E que quatro é viúvo, tá? E aí eu vou encerrar aqui meu comentário. Então eu tenho as opções. Aí você vai falar assim, mas eu não podia já escrever casado, solteiro, separado? Sim, pode, mas é que assim, a gente, em algumas situações, tá? Em algumas situações, as empresas optam por fazer algum tipo de legenda, alguma coisa, depende de como é que foi montada a nossa estrutura de dados, tá? Então eu estou falando que a nossa estrutura é essa aqui. Um solteiro, dois casados, três separados e quatro viúvos. Bom, e como é que funciona o nosso switch? Então, vou colocar aqui um hash aqui com BR, tá? Só para
aumentar um pouco mais o espaço ali entre as nossos exemplos, tá? E aí eu vou entrar aqui com o switch. Legal? E o switch funciona o seguinte, eu coloco aqui a minha variável, estado civil, tá? E abro um bloco de comando. E agora, dentro desse bloco de comandos, eu vou criando os cases. Aí eu ponho case 1, dois pontos. Eu ponho o resultado da opção e dois pontos. E aí eu faço toda a programação se o estado civil for 1. Então, eu vou colocar lá. É, solteiro. Tá? E para mim encerrar esse case, eu uso um break. Tá? Aí depois eu posso montar o case 2. Tá? Hash vazado. Tá? Break. Aspa mais aqui. Tá? Aí eu ponho o case 3. Tá? Hash declarado. Break. Tá? Uma coisa errada aqui. Depois eu vejo. Eu ponho aqui case 4. Tá? Hash viúvo. Tá? Break. E aí, gente, eu ainda tenho aqui uma outra alternativa, que é caso não seja nenhuma das opções, tá? Aí eu tenho aqui o default, tá? E aí eu vou colocar aqui um action, opção inválida, tá? Perfeito? Então, vou salvar aqui, tá? Vamos atualizar lá o nosso navegador, e ó, separado. Por que separado? Olha só, se eu chegar aqui, ó, eu estou falando que é 3, ó. Então ele perguntou, é um? Não, então 2. É 2? Não, então é 3? É. Então ele imprime separado e encerra, pula aqui para baixo e continua o nosso processo. Tá? Claro que tanto if, else e as outras estruturas, a gente precisa utilizar alguns operadores, tá? E esses operadores chamam operadores relacionais, tá? E esses operadores, eles são vários, né, gente? A gente tem alguns aqui, inclusive alguns que funcionam de forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Valor A, tá? Então, vou colocar lá, 1, 2, 3, tá? 123. Vou colocar aqui o valor B, tá? E vou colocar 123 também, tá? Sendo que o valor A é o 123 no padrão string, no tipo string, e o valor B é o 123 no valor inteiro, tá? E aí eu vou usar aqui um recurso, tá? Que a gente chama de ternário. O ternário é uma espécie de if que executa em uma única linha, tá? E eu posso, inclusive, executar ele acima de um else, de um hash, tá? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu pego um valor, valor A, tá? E pergunto, o valor A é igual ao valor B? Tá? Se o valor A for igual ao valor B, ele retorna a primeira expressão. Então, vou colocar aqui, verdadeiro, tá? Vírgula, ou melhor, vírgula não, dois pontos. Falso. Tá? Então, o que que acontece? Ele pergunta, valor A é igual ao valor B? Sim. Então, ele retorna verdadeiro. Valor A é igual ao valor B? Não. Então, ele retorna falso. Tá? Ó, vou salvar aqui. Tá? Vou atualizar lá o navegador. E aí vocês vão ver verdadeiro. Por quê? Porque o valor A é 123 e o valor B também.
tá? Indiferente do tipo. Agora, gente, olha só, aqui tem uma coisa interessante, ó. Eu vou, inclusive, pegar o mesmo aqui, ó, e vou colar aqui embaixo. Só vou trocar o HR por BR, tá? E vou colocar três sinais de igual. Legal? Esses três sinais de igual começaram a ser utilizados agora há algum tempo já, tá? E ele identifica uma comparação não só de valores, mas de tipos também. Então, para ele ser verdadeiro, ele tem que ser verdadeiro real, tanto no tipo como no valor, que não é o nosso caso, tá? É 123A, 123B, perfeito. Só que o A é string e o B é inteiro. Ó, então agora ele vai retornar falso para nós, ó, tá? Então, é isso que acontece. Outro detalhe também que acontece aqui, ó, eu posso usar no lugar do igual, eu posso usar um diferente. Então, o diferente aqui é com uma exclamação na frente, ó. E isso é um diferente, tá? Então, o valor A é diferente do valor B, ó, vamos lá ver, ó, falso, tá? Porque eles não são, né? Então, agora a gente pode ter aqui também, ó, por exemplo, o valor A é maior que o valor B, ó, também vai ser falso. E assim por diante, pode ser maior, menor, maior, igual, menor, igual, tá? Assim a gente pode ir trabalhando de diversas formas diferentes. Bom, vamos seguir em frente então aqui, vou criar mais um exemplo. Exemplo 05, PHP. Tá. Gente, olha só. Os operadores, eles ainda têm mais uma coisa interessante no meio deles aqui, ó. Vou criar duas variáveis aqui, uma chamada idade, tá? Aqui, ó. Idade, vou colocar aqui idade igual a 25, e vou criar aqui uma variável chamada sexo, tá? Que vai ser feminino, perfeito? Tá. Então, a gente pode fazer algumas combinações, tá? A gente pode fazer combinações e a gente tem operadores para fazer isso e a gente tem dois, assim, não tem mais, mas assim, os mais conhecidos são o OR e o AND. O OR que é o OU, tá? Então vou fazer aqui um exemplo aqui para vocês, aqui, ó, fazer um comentáriozinho aqui para vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho o ou seja, o OR, né? Ou seja, representado por pipe pipe. Tá? E aí a gente pode criar o que a gente chama na nossa linguagem de uma tabela verdade. Tá bom? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar aqui uma tabela que eu já tenho pronta. Tá? Então, se eu tenho duas expressões e eu estou que são duas comparações, e aí estou fazendo o seguinte: a primeira expressão deu verdadeiro e a segunda deu falsa, o resultado vai ser verdadeiro. Se a primeira for falsa, a segunda for falsa, o resultado é falso. A terceira for falsa e depois verdadeiro, vai ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Tá? Gente, na prática isso ficaria mais ou menos assim, ó. If, vamos supor, idade maior ou igual a 18, ou sexo igual a F, tá? Então vou colocar aqui, echo igual a verdadeiro. Tá? Então, isso aqui é suficiente para fazer funcionar. Tá? Então, o que que ele está fazendo? Olha só, ele está perguntando o seguinte: idade é maior ou igual a 18? 25 é maior ou igual a 18? Sim, é verdadeiro. Então, aqui o primeiro é verdadeiro. Vou colocar vou dar um enter aqui. Ó. Então, esse primeiro aqui deu verdadeiro. Tá? Vou fazer aqui. Legal? Aí depois ele perguntou: ou sexo é igual a feminino? Também é verdadeiro. Tá? Então, o que que vai acontecer? Ele vai imprimir a palavra verdadeiro. Vamos lá ver, então. Ó.
Vou voltar aqui, vou dar um reload aqui para aparecer o 5 e, ó, verdadeiro, tá? Ó, se eu mudar para 15, agora esse cara aqui é falso, mas esse aqui ainda continua verdadeiro. Então, quando eu tenho um falso e um falso ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Ó, vou salvar, vou lá atualizar, tá? Ele continua verdadeiro. Quando é que ele vai ser falso? Ó? Ele só vai ser falso em uma situação. Quando as duas premissas, quando as duas condições forem falsas. Então, ó, vamos mudar aqui para N. Ó, tá? Ah, eu vou incrementar um pouco mais, senão vai ficar a tela em branco. Vou colocar aqui um senão. Vou colocar lá, hash igual a false. Tá? Então, ó, agora, 15 é maior que 18? Não, é falso. M é igual a F? Não, também é falso. Então, quando é falso ou falso, o resultado é falso. Salvar, ó, e o resultado é falso. Gente, olha só, isso aqui nada mais é do que matemática. Pensem da seguinte forma. O ou, esse cara aqui, ele é igual a uma soma. Tá? Soma. Olha só, troquem o termo verdadeiro por um, tá? Troquem verdadeiro por um. Foi estranho isso aqui, essa tabela, eu vou fazer assim, ó. Troquem verdadeiro por um, tá? E troquem falso por zero, tá? E considere que esse símbolo aqui seja mais. Então, ó, 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 1. Tá? É binário, tá, gente? Então, é só 0 e 1, né? Tá? Então, repare que a nossa tabela do OU é exatamente uma soma, tá? Então, só para deixar isso claro para vocês. Bom, vamos seguir em frente, então, aqui. Olha só. Além do ou, a gente tem também, tá, o em. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que que é um end. Tá? Um end é uma tabela, é um operador, que nem o ou, tá? Só que agora ele é um pouco diferente, olha só. Eu tenho verdadeiro e falso, é falso. Eu tenho falso e falso é falso. Eu tenho falso e verdadeiro é falso. E ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, tá? Então, gente, olha só. Se eu pegar essa mesma situação aqui, ó, vou pegar o mesmo código de cima e só vou trocar o ou por e, tá? Mesma coisa, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 15, até eu vou, ó, 15 e masculino. Então, assim, ó, 15 é maior que 18, falso. M é igual ao feminino, falso. Então, falso com falso, o resultado é falso. Então, vai ser isso aqui, ó. Vamos lá ver, então. Ó, falso. Perfeito. Quando é que vai ser verdadeiro? Tá? Ele só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, vou voltar aqui para 25 e vou voltar aqui para F. Tá? Então, ele perguntou, 25 é maior que 18? Sim, é verdadeiro. Então, esse cara é verdadeiro. Sexo, F é igual a F? Sim, é verdadeiro. Então, olha lá, ó. Verdadeiro. Tá?
Gente, da mesma forma que o ou é uma soma, o e é uma multiplicação, tá? Ó, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Vamos trocar o verdadeiro por um, tá? Todos os verdadeiros por um, e todos os falsos por zero, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ó, agora pensa da seguinte forma: o e é multiplicação, tá? Então, um vezes zero, zero. Zero vezes zero, zero. Zero vezes um, zero. E um vezes um, um. Multiplicação, tá? Então, a gente pode fazer condições compostas, tá? Usando ou AND, tá? Lembrando que eles são operações matemáticas e que eles têm uma tabela de retorno aqui, tá? Então, o que eu teria para desvio seria isso, gente. Então, eu vou encerrar também esse segundo vídeo por aqui, tá? E vou fazer mais um terceiro para encerrar essa questão de introdução a PHP. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E eu vejo vocês no terceiro vídeo.